Olá, pessoal! Vamos continuar então nossa aula sobre teste de hipótese do nosso módulo 5. Na aula passada nós falamos sobre teste de hipótese para média, agora nós vamos falar sobre teste de hipótese para proporção. Lembrando que os testes de hipótese eles podem ser aplicados tanto para média, como foi o caso anterior, para duas médias, comparando uma com a outra, para variância e para proporção, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? Então, o que é um teste? O teste para proporção é aplicado em situações nas quais queremos verificar se a proporção de algum atributo lá na população pode ser igual a um valor ρ0. Esse Pzinho aqui, o nome dele é ρ, ou seja, um valor de referência, tá? E a vantagem dos testes de hipótese agora para proporção, como a gente já viu o teste de média, ele segue os mesmos passos. Então, enunciar as hipóteses, calcular a estatística de teste, desenhar a região de rejeição, a conclusão, então os passos são os mesmos. E aí aqui nós temos o primeiro passo, que é anunciar as hipóteses. Então, a ideia, nós temos uma hipótese nula, uma hipótese H0, que está aqui, e aí tem as hipóteses alternativas, a diferente, maior ou menor. Lembrando que a hipótese H0 sempre é baseada na igualdade, e aí como alternativa nós escolhemos uma dessas três aqui. Quando nós escolhemos o teste igual versus diferente, a gente tem um teste bilateral. Lembra disso? Quando nós escolhemos igual versus maior, nós vamos ter um teste unilateral à direita. E quando nós escolhemos igual versus o menor, nós temos um teste unilateral à esquerda. Então, essas são as nossas possibilidades de teste, são as mesmas que nós tínhamos lá na média. Agora, a única diferença principal aqui é que quando nós escrevemos, por exemplo, o teste bilateral, o meu valor ρ é igual a um valor ρ0, diferente do que nós fazíamos lá, que era o mi da média igual a um mi0, que era do valor de referência. E aí aqui para o teste bilateral, por exemplo, ρ é diferente de ρ0, tá? Então, esses são o símbolo que vai mudar, porque nós estamos falando de proporção agora. A estatística de teste também vai ser diferente, porque nós vamos usar outros argumentos. Lá nós usávamos média, variância e tamanho da amostra. Aqui a estatística de teste, esse P-chapéu, que é a proporção daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós temos interesse, vai ser o quanto esse elemento está disponível lá na nossa amostra, dividido pelo tamanho da amostra, ou o total de elementos que nós temos disponível. E aí nós vamos calcular a estatística chamada Z calculado, que ela depende de quem? Desse P-chapéu que nós acabamos de calcular aqui, menos o valor de referência, ρ0, dividido pela raiz do valor de referência, 1 menos esse valor, dividido por raiz de n. Então, essa é a nossa estatística de teste agora. Então, teste para proporção, nós vamos usar esse Z calculado dessa maneira aqui. E aí, o nível de significância, como nós falando em proporção, a gente geralmente tem amostras maiores. Então, nós podemos procurar lá na tabela normal padrão. Lembra que eu comentei com vocês que a tabela T, conforme cresce o tamanho da amostra, ela converge para uma distribuição normal? Então, os testes de proporção geralmente são usados os valores da tabela normal padrão. Porém, só para a gente resgatar, lembra que lá na tabela T, conforme esse grau de liberdade aqui, ó, essa coluna aqui, ó, esses valores aqui aumentavam, lá no finalzinho ele convergia para uma distribuição normal. Então, para a gente não precisar ficar voltando, ora, quando está trabalhando com média, tabela T, quando está trabalhando com proporção, tabela normal, para não ficar nessa confusão, vamos fazer o seguinte. A gente vai usar a tabela T, mas nós vamos usar aqui, ó, a última linha da tabela T, basicamente. Se vocês pegarem lá no finalzinho dela, esses valores aqui, ó, dessa última linha aqui, é basicamente os valores lá da distribuição normal. Então, a gente olha aqui quais são a coluna que nós estamos procurando e vem direto nessa linha aqui do infinito, que é equivalente à distribuição normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é equivalente à tabela normal padrão. Se vocês forem procurar em livros, consultar algum outro material, vocês vão ver que o teste de hipótese para proporção, eles usam a tabela normal padrão. Então, nós vamos usar essa linha aqui, que é equivalente aos valores lá da tabela normal padrão, para não ter que ficar trocando de tabela. Então, feita essa justificativa, vamos continuar. A região de rejeição, e vocês vão ver que tudo aqui está baseado num Z tabelado, mas nós vamos usar o T, então dá na mesma, tá? O que importa aqui? O que a gente tem que relembrar?
que assim como nós tínhamos um teste bilateral lá para a média, aqui também o nosso nível de significância vai ficar dividido, metade para cá, metade à esquerda, metade à direita. Quando nós temos os testes unilaterais, tanto à direita quanto à esquerda, o nosso nível de significância está concentrado, ou à direita ou à esquerda do zero. E assim nós construímos a nossa região de rejeição. E aí, vamos para a conclusão, né? Se aquela estatística Z calculada que nós fizemos lá no passo da estatística de teste estiver na região de rejeição, nós vamos rejeitar a hipótese H0. Então, a ideia é a mesma, vai só mudar alguns cálculos ao meio do caminho. Então, vamos fazer um exemplo para ver como que fica isso na prática. Então, assim, diz assim, o relatório de uma companhia afirma que 40% de toda a água obtida através de poços artesianos no Nordeste é salobra. Há muitas controvérsias sobre essa informação. Alguns dizem que a proporção é maior, outros dizem que é menor. Então, para dirimir as dúvidas, 400 poços foram sorteados e observou que em 120 deles há água salobra. Então, qual seria a conclusão com nível de 5% de significância? Então, o que nós temos aqui? A gente não tem média agora, estamos falando de teste para proporção, então, o que nós temos de referência aqui? Ó? Que o relatório afirma que 40% de toda a água obtida é salobra. Então, há essa dúvida, um diz que é mais, outros dizem que é menos. E aí, o que eles fizeram? Pegaram 400 poços, então N igual a 400, e desses 400, observaram que em 120 deles, que eu vou chamar de X, a água é salobra. Então, qual seria a proporção de água salobra aqui? Aqui. Então, o nosso P-chapéu, que é aquela P chapéu, que é o X sobre o N, que é a nossa proporção na amostra, vai ser o quê? Eu tenho 120 poços com água salobra, dividido entre os 400 poços observados. Fazendo essa conta, vamos ver quanto dá. 120 dividido em 400 vai dar 0,3. Então, nós chegamos que na nossa amostra, a proporção de poços com água salobra foi de 0,3. Mas, o relatório afirma que é 40%. Em decimal, 40% é 0,4. Então, essa aqui é a nossa referência, porque é o valor lá do relatório. Essa referência que é o nosso valor ρ0, tá? Então, nós vamos comparar se isso aqui que nós encontramos, ele é, de fato, igual, diferente ou menor que esse valor de referência aqui. E por que eu falo igual, diferente ou menor? Porque aqui está perguntando assim, uns dizem que é maior, outros dizem que é menor. Qual que é a conclusão com 5% de significância? Então, aqui nós podemos escolher comparar um teste bilateral, em que eu vou dizer se essas duas coisas são iguais ou diferentes, ou posso usar, por exemplo, um teste unilateral à esquerda, em que eu já verifico, será que a proporção de água salobra é 40%? Ou eu posso afirmar que ela é menor que 40%? Então, o que seria razoável aqui? O que vocês preferem fazer? Vamos fazer um teste bilateral? E aí nós vemos se ela é igual ou se é diferente. Então, vou seguir aqui os passos. O primeiro passo, vou colocar uma caneta de outra cor, que eu não gosto de escrever em vermelho. O primeiro passo, então, é enunciar as hipóteses. Então, vamos colocar aqui. Hipóteses. Então, minha hipótese H0, eu vou dizer que a minha proporção é de 40%, 0,4. Sempre trabalhamos com decimal aqui, tá? Caso isso não seja verdade, é porque a proporção de água salobra lá é diferente de 0,4. Nós só estamos querendo dizer se o relatório está certo ou se está errado. Então, é 0,4 ou não é 0,4? Então, igual versus diferente. Então, nós já sabemos que isso aqui é um teste bilateral. Toda vez que for igual versus diferente, teste bilateral. Ok, agora vamos fazer a estatística de teste. Estatística de teste. E como que ela é calculada? Então, nós sabemos que o nosso P, tô com dificuldade de fazer o P chapéu, que é o X sobre o N, nós já calculamos lá, que é o 120 sobre o 400. Isso aqui deu 0,3. Então, agora nós vamos fazer o Z calculado, que é quem? É esse P chapéu menos o ρ0, que é o valor de referência, dividido por raiz
Rho 0, 1 menos Rho 0 sobre N. Então, só para anotar os dados aqui, o N é 400, né? Só para não se perder aqui. O N é 400, o P chapéu deu 0,3. Quem mais que tá faltando? E o Rho 0, que é o que nós queremos comparar, é 0,4. E o alfa que nós vamos usar nesse exemplo aqui é igual a 5%. Então, com essas informações, vamos fazer esse cálculo aqui. Z calculado vai ser igual. Então, fazendo essa diferença aqui, então vamos substituir primeiro, depois a gente calcula. Menos 0,4 dividido pela raiz 0,4, 1 menos 0,4, dividido por raiz de N, que é 400. Então, fazendo essa conta aqui, eu já tinha feito ela anteriormente, só para agilizar, quero que vocês confiram, tá? Faço aqui, vamos fazer juntos, né? Melhor. Vou começar aqui, ó, 1 menos 0,4, que tá ali dentro da raiz. Aqui, ó, 1 menos 0,4. Então, 1 menos 0,4 vai dar 0,6. 0,6 vezes 0,4, que é o numerador daquela fração. Beleza, deu 0,24. Dividido por 400. Deu um número bem pequenininho ali, ó, 0,006. Raiz disso. Deu um número bem pequeno, vou anotar aqui, ó. Depois, como é a primeira que nós estamos fazendo, depois vocês façam e confiram. Ó, arredondando um pouquinho, ficou aqui, ó, 0,0245. Arredondando, tá? E aí, quanto que vai dar aqui, ó? 0,3 menos 0,4 vai ficar menos 0,1. Então, fazendo essa divisão aqui, menos 0,1 dividido por esse número ali embaixo, 0,0245, deu menos, aqui, menos 4,08. Então, essa é a nossa estatística de teste, nosso Z calculado. Vou continuar aqui na próxima página, porque nós temos o terceiro passo do nosso teste, que era o nível de significância, lembram dele? Nível de significância. Alfa. Nesse caso aqui, nós estamos num teste bilateral. Então, vamos procurar lá na tabela T-Student. Lembrando que nós estamos usando a tabela T-Student como uma alternativa para a distribuição normal. Então, nós vamos usar a última linha da distribuição T-Student. Então, lá na linha, nós já sabemos que nós vamos lá na última linha. Até porque o nosso N aqui é 400. Se a gente fosse fazer 400 menos 1, ia dar 399. Nem tem lá na linha, lá na tabela. Então, nós já vamos pegar na linha equivalente a infinito. Lembra que lá tem uma linha infinito? Isso aqui é infinito, tá? E a coluna? Como que a gente fazia a coluna num teste bilateral? Então, a coluna é 1 menos alfa sobre 2. Então, nesse caso, 1 menos alfa 0,05 dividido por 2, 0,025. Então, eu vou lá na coluna do 0,975, ok? Qual que é o valor T tabelado que está lá? Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui a tabela e olhar, tá? Ah, se bem que eu tenho isso aqui, ó, vou voltar aqui na apresentação, tá? Ó, voltando aqui. Aqui, ó. Então, nós vamos na linha do 975, que tá aqui. Vamos aqui, ó, nessa coluna aqui. E na linha do infinito, que já tá destacada aqui. Então, qual é o valor que nós temos aqui? 1,96. Se vocês pegarem lá, tá certo? É, 1,96. Então, é isso. Continuando aqui. Aqui. Isso mesmo, teste bilateral 1,96. O nosso. Ok? Nosso T tabelado. Agora, nós vamos desenhar aqui a região de rejeição, que é o nosso passo 4. Região de rejeição. H0. Nós estamos fazendo um teste bilateral, ok? Então, o que é isso? O nosso nível de significância, ele está dividido, metade está de um lado, metade está do outro. Então, eu tenho aqui metade, então, eu tenho 2,5% aqui, e essa aqui vai ser minha região de rejeição, e do outro lado aqui também, né? Teste bilateral.
Então, tenho 2,5 aqui, por cento de significância, e essa aqui é a minha região de rejeição. E aí, o valor que nós já sabemos, então, que aqui o valor está 1,96 positivo, menos 1,96 negativo. E aí, o que a gente faz agora? Nós olhamos onde está o nosso Z calculado. O nosso Z calculado, só para relembrar, ele deu menos 408 negativo. Então, eu vou pegar uma canetinha de outra cor aqui para destacar o seguinte. Onde que está menos 48? Ele vai estar bem aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Ele está aqui dentro da nossa região de rejeição. Então, eu vou colocar aqui, ó, Z calculado está aqui. Então, isso quer dizer que nós vamos rejeitar a nossa hipótese H0. Então, vamos escrever essa conclusão aqui. Voltar aqui para o azul e escrever essa conclusão aqui. Então, nosso passo 5, que é a conclusão. Nos diz o seguinte, ó. Como Z calculado, que é igual a menos 408, está na região de rejeição de H0, rejeitamos a hipótese H0 com 5% de significância. Tá, mas o que isso quer dizer, o fato de eu rejeitar a minha hipótese H0? Então, vamos voltar lá nas hipóteses e olhar o que significa isso. Então, aqui eu tenho minhas hipóteses. Eu tô rejeitando essa daqui, ó. Eu tô dizendo... Vou pegar aqui. Um verde. Ó, estou rejeitando essa hipótese. Estou dizendo que ela não é válida para mim. Então, eu vou ficar com a hipótese H1. O que a gente conclui? Que a proporção é diferente de 0,4. Ou seja, vou até continuar aqui de outra cor, tá? Ou seja, a proporção de poços com água salobra opa, não tem esse acento, tá? É diferente de 40%. Então, lembra que uns diziam que era mais, outros diziam que era menos? O que a gente chegou à conclusão? Que é diferente de 40%. Não podemos afirmar que é 40%. Talvez não tenha respondido a pergunta, né? Porque falava assim, uns diziam que é mais, outros diziam que é menos. A gente chegou à conclusão que não é 40%. Ainda não podemos afirmar se é mais ou se é menos. Talvez converia fazer esse exemplo de novo, usando um teste unilateral à esquerda. E aí eu vou mostrar para vocês a resolução aqui, se fosse um teste unilateral à esquerda, como ficaria, ok? Então, aqui o mesmo exemplo. O teste unilateral à esquerda testaria essas hipóteses aqui, ó. Minha proporção é 40%. Caso isso não seja verdade, como deu 0,3 a proporção, então vamos afirmar, verificar se ela é menor. Opa, que 0,4, deixa eu apagar aqui. Agora volta aqui. Ótimo. Só um pouquinho, gente. Estou me adaptando. Aqui, voltou a caneta. Aqui. O que é isso aqui? Ou eu vou dizer que a proporção é 0,4 ou ela é menor que 0,4. Então, vendo essa resolução aqui, ó, nós já temos aqui, isso aqui é um teste unilateral à esquerda. O teste que nós fizemos antes, comparando o bilateral, ele não é errado, só que ele não é tão assertivo. Ele não nos diz exatamente, a gente chegou à conclusão que era diferente de 40%. Se chegasse à conclusão que era igual, tinha resolvido o nosso problema. Não era nem maior, nem era menor, era igual. Mas chegou à conclusão que é diferente, então ele não foi tão assertivo, eu recomendaria que esse aqui é melhor para descrever, tá? Então aqui está o teste, as hipóteses. O segundo passo, fazer estatística de teste, então ela não vai mudar, né, porque a proporção continua a mesma, o valor de referência continua o mesmo, então chega aqui no mesmo valor, 408. E aí aqui eu deixei para vocês usando a tabela normal, para vocês verem que ela é exatamente a mesma coisa. Então vamos olhar aqui. Lembra como que a gente fazia lá na distribuição normal? Como que nós tínhamos lá? A distribuição normal trabalha com metade da curva, tá? Então eu só vou fazer esse paralelo só para vocês verem que
usar a tabela T, dá na mesma coisa, tá bom? Então, não se preocupe aqui em ter que usar as duas tabelas. A gente vai usar só a tabela T, mas é só para mostrar que dá no mesmo valor. Então, aqui, ou muito próximo. A tabela normal trabalha com metade da curva. Então, como nós temos um teste unilateral à esquerda, nossa região de rejeição está tudo aqui nessa área vermelha. O 5% está todo localizado aqui. Se o 5% está localizado aqui, o que sobra na metade da curva? Pensando só em metade, para cá. Sobra aqui 45%. Então, o que a gente fazia? Ia lá no corpo da tabela, achava lá o valor 0,4, 0,45. Nossa, deu um branco agora. 45 dividido por 100. 0,4. Ó, já tava fazendo errado. Ai, deixa eu apagar aqui. 0,45. Ia lá no corpo da tabela, achava esse valor, 0,4500, porque lá trabalha com 4 casas, e olhava tanto na coluna quanto na linha qual era o valor. A gente ia ter um valor lá, provavelmente, aqui ó, vai ficar o 0,05 e aqui estaria 1,6, tá? Era isso que teria lá na tabela normal. Tanto que deu o valor aqui, ó, 165, tá? Valor obtido na tabela normal padrão. Então, o Z é correspondente ao valor da área. Vamos olhar lá na tabela T para a gente ver se, considerando na tabela T, como seria. Como seria isso aqui lá na tabela T? Então, na tabela T Student, como que a gente encontraria esse valor? A linha, então, a gente já sabe que nós vamos lá naquela linha que representa infinito, que é equivalente à distribuição normal, e a coluna, nós vamos na coluna 1 menos alfa. Por quê? Porque é um teste unilateral. Então, nesse caso, 1 menos 0,05, que é nosso nível de significância, então deu 0,95. Vamos olhar lá na tabela, na linha do infinito, na coluna do 0,95. Lembrando de novo, só estou fazendo isso para comparar que o valor que vem lá da tabela normal é igual ao valor que nós vamos encontrar lá na tabela T, ok? Então, para vocês não ficarem perdidos no que eu estou fazendo aqui, é só uma comparação. Então, voltando lá no nosso esquema da tabela, que está bem aqui atrás, aqui, ó. Então, se eu venho aqui, ó, na coluna do 0,95, na linha infinito, que é esse valor aqui, ó o valor que tem aqui, 1,645. Lá na distribuição normal, nós teríamos 1,65. Então, o valor é idêntico. Então, nosso T tabelado vai ser igual a 1,645. Não vai mudar as nossas conclusões do teste, ok? Então, feita essa comparação da distribuição normal com a distribuição T, vamos continuar aqui. E aí, olhando aqui, o nosso menos 4 lá, o nosso Z calculado, de qualquer maneira, tá aqui, ó, na região de rejeição, né? Até esqueci dele. Nosso Z calculado, ele vai cair aqui nessa região de rejeição. Então, isso indica que o valor está na região de rejeição de H0, rejeitamos a hipótese H0 e concluímos com 5% de significância que a proporção de poços com água salobra no Nordeste é inferior a 40%. Por quê? Vamos voltar lá nas hipóteses. Vou pegar essa daqui que eu escrevi. O que a gente estava comparando? É igual ou é menor? Então, nós rejeitamos H0. Chegamos a conclusão. É menor. Ou seja, a proporção de água salobra lá é menor que 40%. Opa. Aqui, ó. Por isso que eu posso dizer isso. É inferior. No teste bilateral, a gente não pode afirmar que é inferior. Só pode afirmar que é diferente. Agora, no unilateral à esquerda, nós fomos lá e comparamos. É igual ou é menor? E ficamos com a opção de que era menor. Então, nós podemos afirmar com 5% de significância que a proporção é inferior a 40%. Seguindo, vamos fazer mais um exemplo, então. O exemplo 4. Aqui diz assim, um comprador, ao receber de um fornecedor um grande lote de peças, decidiu inspecionar 200 delas. Decidiu também que o lote será rejeitado se ficar convencido, ao nível de 5% de significância, de que a proporção de peças defeituosas no lote é superior a 4%. Qual será a sua decisão? Aceitar ou rejeitar o lote se na amostra foram encontradas 11 peças defeituosas? Então, vamos tirar os dados que nós temos aqui. Ó, então, ele decidiu inspecionar 200 peças. Então, nosso N é 200. Ele decidiu também que vai rejeitar o lote com alfa de 5%, então eu já vou anotar aqui, alfa de 5%,
Se a proporção de peças defeituosas no lote for superior, então esse superior vai nos ajudar daqui a pouco, a 4%. O que é esse 4%? É um valor de referência que ele usou. Então, vai ser o nosso Rho0, igual a 4%, que em decimal dá 0,04, ok? E aí, nós precisamos saber qual é a decisão dele. Na amostra foram encontradas 11 peças defeituosas. O que é esse 11 peças defeituosas? É o nosso X. Às vezes, dependendo do problema, ele já vai trazer a proporção, assim, foram encontrados 30%, compare, a referência era 50%, então vocês não precisam fazer esse cálculo aqui, ó. P chapéu é igual a X sobre N. Por que a gente está fazendo esse cálculo? Porque aqui ele não diz a proporção, ele está dizendo que foram 11 em 200. Então, a gente tem que fazer aqui, quanto que dá 11 dividido por 200? Fazer na calculadora. 0,055. Então, ele encontrou que 0,055% das peças defeituosas nesse lote. Será que ele pode rejeitar o lote todo? Não está dizendo que o lote tem tamanho 200, tá? Às vezes o lote é bem maior, ele pegou 200 e achou essa proporção de 0,55. Será que ele pode rejeitar o lote todo, já que a referência dele era 4%? Ou então, vamos fazer um teste de hipótese para verificar. Será que eu posso afirmar lá na população, pensando que essa amostra é de 200, a população é todas as peças que ele tem. Lá na população, isso é igual ou é superior a 4%? E aí, aqui entra esse superior que vai nos ajudar a decidir a hipótese. Então, se eu quero comparar se ele é igual ou superior, eu vou trocar a cor da caneta de novo. E aí, vamos colocar aqui. Então, o primeiro passo que nós fazemos são as hipóteses. Então, nossa H0 vai ser... Será que a nossa proporção, ela é de 0,04? 4%? Ou será que a proporção que nós encontramos, aquelas 11 em 200, ela é superior a 0,04? Então, isso é o que nós queremos verificar. Então, se nós temos um teste que usa igual versus maior, que teste é esse? É um teste unilateral, esquerda ou direita? Direita. A região de rejeição estará à direita do zero. Então, essa será a hipótese que nós estamos querendo testar. Diferente do caso anterior, que falava assim, pode ser maior, pode ser menor, aqui não, ele já está falando, verifique se é superior. Então, não tem dúvida, a gente vai usar essa hipótese aqui. O segundo passo aqui é a nossa estatística de teste. Como nós já tiramos todos os dados do exercício e estão anotados lá, então eu vou só escrevê-la aqui. Como que ela é calculado? É igual o P chapéu menos o valor de referência, raiz do valor de referência, 1 menos o valor de referência, dividido por N. E aí, vamos fazer aqui. O nosso P chapéu, que é a nossa proporção lá dos 11 em 200, deu 0,55. O valor de referência é 0,04, dividido por 0,04, 1 menos 0,04. Isso tudo tá dentro da raiz, né? Dividido ainda por N. Quanto que era o N? 200. Então, fazendo essa conta aqui, 1 menos 0,04 vezes 0,04 deu 0,0384. Dividido por 200, raiz disso. Então, aqui deu um número bem pequenininho no denominador, que é 0, vou arredondar, tá? 0,138. E o numerador aqui, 0,055 menos 0,04, vai dar 0,015. Tem umas contas que a gente nem precisa fazer na calculadora, mas na hora faz, né? Tipo essa aqui. Ou do 45 dividido em 100. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, fazendo essa divisão aqui, como os dois números são positivos, vai ficar 1,08. Esse é nosso Z calculado. Então, vou continuar na próxima página aqui, os outros passos do nosso teste. O terceiro passo do nosso teste vai ser o nível de significância e o valor na tabela, né? Nível de significância
e encontrar o valor na tabela. Então, o nosso nível de significância aqui também foi alfa 5%. E aí nós estamos, então vamos pegar a tabela T-Student, que a gente já viu que é equivalente à tabela normal padrão. E por que toda hora eu estou reforçando isso? Porque se vocês forem consultar outros materiais, provavelmente eles vão estar usando a tabela normal padrão. Então é só para vocês ficarem tranquilos que elas são equivalentes. Então eu vou na linha do infinito, já que eu estou comparando usando essa linha aqui, que é equivalente à distribuição normal, e a coluna, como é um teste unilateral, a coluna é só 1 menos alfa. Teste bilateral, 1 menos alfa sobre 2. Teste unilateral, 1 menos alfa. Então, de novo, alfa 0,05, e isso aqui vai me dar 0,95. Vocês passam a notar que os valores da tabela são muito similares, né? Porque a gente sempre usa 1%, 5%, 10%, então os valores acabam ficando bem repetidos. Então, lá na linha infinito, na coluna do 0,95, vamos só recapitular quem que tá lá? Vocês podem usar a tabela impressa de vocês, tá? Mas como aqui ela já tá com valor grande aqui, ó, inclusive já tá até pintada aqui, ó, na coluna do 0,95. Na linha lá do infinito, o valor deu 1,645. Então, é esse o valor que nós vamos usar aqui. 1,645. Então, nosso T tabelado é igual a 1,645. E aí, vamos desenhar aqui nossa região de rejeição já. Região de rejeição de H0, né? Vamos lembrar quem que a gente está rejeitando. Então, a curva aqui é similar, distribuição normal, o pico da curva está no 0. Nossa, ficou torto esse aqui. E aí, nós estamos num teste unilateral à direita, então toda a nossa região de rejeição, ela está aqui. Para quem tem dúvida ainda por que eu estou fazendo, como que eu sei que é um teste unilateral à direita e que a região está desse lado, é porque lá foi definido. Toda vez que nós usamos as hipóteses igual versus maior, o nome dessa combinação da hipótese igual com a hipótese maior é um teste unilateral à direita. E nesse caso, o nosso alfa está todo aqui nessa região, e essa é a nossa região de rejeição. O que nós vimos lá? Que esse valor aqui, ó, que define, a partir dele nós passamos a rejeitar, é quem? 1,645. Agora nós vamos olhar o nosso T, nosso Z calculado, né? Onde que tá o nosso Z calculado? Ele deu aqui, ó, 1,08. Então, onde que tá o 1,08 aqui? 1,08, vamos supor que tá aqui, ó. Aqui está o nosso Z calculado. 1,08. Está na região de rejeição? Não, não está. Então, vou escrever a conclusão na próxima página. Tô gaguejando hoje para falar, desculpa, tá? Aqui, conclusão. Então, como Z calculado, que é igual a 1,08, não está na região de rejeição de H0, ó, só para sair da dúvida, 1,08, ele tá aqui nessa região em branco, ó, então ele não está na região de rejeição, tá? Ele estaria se ele fosse maior que 1,64, como ele não é, não está. Não está na região de rejeição, então não rejeitamos a hipótese H0. Se vocês têm dúvidas como fazer a conclusão, como que eu faço? Tá, não rejeitamos a hipótese H0. Ok, então eu vou lá e olho de novo quem que é a hipótese H0. Volto lá nas hipóteses, cadê? Aqui, ó. E olha, tá, eu não vou rejeitar ela, quer dizer, eu vou ficar com ela, então ela é válida para mim. O que ela quer dizer? Então, eu venho aqui, olha, quer dizer que a proporção é igual a 0,04. Então, o que isso nos dizia lá no problema, a proporção ser 0,04? Então, você volta lá no problema e vê o quê? Que ele iria rejeitar se ficasse convencido que a proporção de peças defeituosas no lote é superior a 4%. A gente chegou à conclusão que não é superior, é igual. Então,
Nós vamos escrever isso aqui, ó. Então, não rejeitamos a hipótese H0, ou seja, a proporção de peças defeituosas é igual a 40%. Não, ó, eu vou complementar aqui, mas nem precisaria, tá? Não é superior a 40%. Ela é igual. Com 5% de significância. Ok? Então, é assim que a gente faz. Eu olho aqui se está na região de rejeição, vou lá, olho a hipótese, o que ela realmente quer dizer, e volto no problema ver o que isso significa. Assim a gente faz a conclusão. E olha que interessante nesse exemplo. A proporção que nós tínhamos encontrado aqui, ó, era 0,55. Parece que é maior que 0,55, é 5,5%, ó. E que conclusão a gente chegou? Que nós não temos evidência suficiente para afirmar que esse 5,55 é maior que 4%. A gente chegou à conclusão que, estatisticamente, essas coisas são iguais. Então, ele não pode rejeitar o lote todo porque não tem evidência suficiente para dizer que o percentual, a proporção de defeituosos foi maior que 4%. Ok? Então, finalizo aqui. Esse é o conteúdo de teste de hipótese para proporção. Nesse módulo, nós teremos, então, teste de hipótese para média e teste de hipótese para proporção. Vou deixar exercícios para vocês praticarem lá naquele quiz que não vale nota e depois o quiz valendo nota para vocês fazerem o conteúdo, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato também. Muito obrigada, até mais!